Hoje, embarcamos em uma jornada surpreendente para conhecer 17 bebês incomuns que certamente deixam você impressionado com suas histórias de vida. Número 1. Charlotte Garside. Charlotte Garside é conhecida como uma das menores meninas do mundo. Ela nasceu no Reino Unido, pesando apenas 900 gramas e medindo cerca de 25 centímetros de comprimento. Desde o primeiro momento em que nasceu, sua vida se transformou em uma verdadeira jornada de superação. Os pais de Charlotte dedicaram suas vidas inteiramente ao cuidado da filha. A pequena nasceu com uma forma extremamente rara de nanismo primordial, uma condição genética que provoca um crescimento muito limitado do corpo. Essa doença trouxe inúmeros desafios para a família, mas o amor e a dedicação dos pais garantiram que Charlotte pudesse viver experiências semelhantes às de qualquer outra criança. O cuidado com Charlotte envolve praticamente todos os aspectos da vida diária. Isso inclui acompanhamento médico constante, atenção especial à alimentação, suporte educacional e também o enorme custo financeiro relacionado aos tratamentos de saúde. Charlotte é a caçula de 4 irmãs, chamadas Chloe, Sabrina e Sophie, que também participam ativamente de sua rotina e oferecem carinho constante. A história de Charlotte ganhou enorme repercussão no ano de 2012, quando sua condição chamou a atenção da mídia britânica e internacional. O tipo específico de nanismo primordial que ela possui é tão raro que ainda não recebeu um nome oficial da comunidade médica. Essa condição afeta o organismo desde o nascimento e continua influenciando o crescimento ao longo da vida. Além da estatura extremamente pequena, Charlotte enfrenta outros desafios médicos. Ela possui cistos no fígado e também apresenta um sistema imunológico mais frágil do que o normal, o que exige acompanhamento constante dos médicos. Diferentemente de muitas outras condições genéticas, que só são diagnosticadas quando a criança tem cerca de 3 anos de idade, o nanismo primordial costuma ser percebido imediatamente após o nascimento, já que o tamanho do bebê é extremamente reduzido desde o início. Para se ter uma ideia de quão rara essa condição é, existem aproximadamente 100 casos conhecidos em todo o mundo. Número 2. Tom Tennant. No ano de 1993, a comunidade médica ficou completamente surpresa com o nascimento de um bebê que apresentava uma condição de pele extremamente incomum. Esse bebê era Tom Tennant, nascido no sudeste da Austrália. Quando Tom nasceu, seus pais ficaram chocados com o que viram. A pele do recém-nascido estava muito mais enrugada do que a de muitos idosos. A quantidade de pele extra em seu pequeno corpo era tão grande que lembrava a pele de uma criança de aproximadamente 5 anos. Mesmo após diversos exames e análises médicas detalhadas, ninguém conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo. A condição de Tom parecia completamente inédita, algo que os médicos nunca haviam observado antes. Para os pais do bebê, aquele primeiro momento foi extremamente impactante. Eles ficaram assustados ao ver o filho coberto por uma quantidade tão grande de pele enrugada. Os especialistas também estavam perplexos e tentavam entender o mistério por trás daquela condição incomum. Inicialmente, os pais de Tom acreditavam que, conforme ele crescesse, talvez seu corpo se adaptasse naturalmente. Porém, o caso era tão raro que acabou despertando o interesse de pesquisadores e cientistas que passaram a estudar o fenômeno com mais profundidade. O médico responsável por acompanhar Tom, o Dr. Andrew Ramden, acreditava que o problema poderia melhorar com o passar do tempo. E, surpreendentemente, sua previsão acabou se tornando realidade. Conforme Tom cresceu, seu corpo começou a se desenvolver, e parte do excesso de pele diminuiu gradualmente. A história de Tom se tornou um exemplo fascinante de como o corpo humano pode se adaptar e evoluir de maneiras inesperadas, mostrando também o poder da medicina e da pesquisa científica.
Número 3. Annie Anke. No ano de 2011, um garoto da China chamou a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo por causa de uma condição extremamente incomum. Seu nome era Annie Anke. Desde o nascimento, Annie possuía uma mancha de pelos que crescia ao longo de um dos lados de seu rosto. Conforme ele crescia, os pelos continuavam ficando mais longos e espessos. Quando completou 8 anos de idade, sua aparência incomum acabou chamando a atenção da internet e da mídia internacional. Apesar de ser apenas uma criança inocente, Annie teve que enfrentar situações difíceis. Alguns colegas de escola começaram a zombar de sua aparência e passaram a chamá-lo por apelidos cruéis. Isso fez com que ele se sentisse envergonhado e inseguro. A vida familiar de Annie também era cheia de desafios. Sua mãe sofria de epilepsia e enfrentava problemas de saúde mental, enquanto seu pai havia falecido tragicamente quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Por causa dessas circunstâncias, Annie passou a viver com seus avós. Aos 8 anos, ele começou a receber acompanhamento psicológico para ajudá-lo a lidar com as dificuldades emocionais causadas pela sua condição. Os especialistas também demonstraram preocupação com o crescimento da mancha de pelos, pois existia a possibilidade de ela se expandir para outras partes do rosto ao longo do tempo. A mancha acabou ficando mais escura e espessa com o passar dos anos. No entanto, a história de Annie estava prestes a ganhar um novo capítulo. Pessoas sensibilizadas com sua situação começaram a se mobilizar para ajudá-lo. Surgiu então a oportunidade de ele receber tratamento gratuito em um hospital especializado em cirurgia plástica. Esse momento trouxe esperança para o garoto e para sua família, marcando o início de uma jornada que poderia transformar completamente sua vida. Número 4. Elana Lugo. Uma história extraordinária de esperança e resistência surgiu na cidade de San Cristóbal, na Venezuela. Elana Lugo nasceu enfrentando desafios médicos extremamente complexos. Desde muito cedo, os médicos perceberam que seu cérebro, seus olhos e até mesmo seu nariz apresentavam um desenvolvimento incomum. Ainda durante a gravidez, quando sua mãe estava com aproximadamente 4 meses de gestação, alguns especialistas chegaram a sugerir a interrupção da gravidez. Na visão deles, as condições de saúde da bebê eram consideradas incompatíveis com a vida. Os médicos acreditavam que, caso ela nascesse, sua sobrevivência seria extremamente curta. No entanto, Elana surpreendeu completamente todas as expectativas e mostrou que a força do espírito humano pode ser muito maior do que qualquer diagnóstico. Sua família permaneceu ao lado dela desde o primeiro momento, oferecendo amor, apoio e dedicação constantes. Mesmo diante das dificuldades, seus pais nunca desistiram de lutar por sua vida e por seu bem-estar. Elana nasceu com uma condição chamada hidrocefalia, caracterizada pelo acúmulo de líquido dentro das cavidades do cérebro. Esse acúmulo provoca um crescimento incomum do crânio, o que exige acompanhamento médico constante. Além das dificuldades físicas, Elana também teve que enfrentar comentários cruéis ao longo de sua vida. Algumas pessoas chegaram a chamá-la de feia, ou até mesmo disseram que ela não deveria ter nascido. Apesar disso, sua força interior permaneceu intacta. Hoje existe esperança renovada para o futuro de Elana. Com terapias constantes, ela começou a apresentar avanços importantes, especialmente no controle dos movimentos da cabeça. Cada pequeno progresso é motivo de alegria para sua família. Embora o caminho ainda seja longo, seus pais seguem determinados a acompanhar cada etapa dessa jornada. Número 5. Archie Norbury. Archie Norbury é conhecido como o disc jockey mais jovem do mundo. Mesmo ainda muito pequeno, ele já demonstrava uma habilidade impressionante para a música. Quando tinha apenas 2 anos de idade, Archie começou a brincar com os equipamentos de disc jockey do pai. Inicialmente, parecia apenas uma curiosidade de criança,
No entanto, rapidamente ficou claro que ele possuía um talento fora do comum. Em pouco tempo, Archie começou a demonstrar uma capacidade surpreendente para misturar músicas e entender o ritmo das faixas. Ainda muito pequeno, ele já era capaz de realizar apresentações em clubes e festivais. Aos 4 anos e 130 dias de idade, ele recebeu o reconhecimento oficial como o disc jockey mais jovem do mundo. Apresentando-se com o nome artístico Disc Jockey Archie, o garoto conquistou um lugar no famoso Guinness World Records. Com o passar do tempo, Archie também se tornou uma verdadeira sensação nas redes sociais. Hoje ele possui centenas de milhares de seguidores, em plataformas como Facebook e TikTok. Natural da região de Essex, na Inglaterra, Archie alcançou um marco importante em outubro de 2019. Nesse período, ele realizou uma apresentação musical de 1 hora completa no clube noturno chamado The Bungalow, localizado em Hong Kong. Durante o show, ele apresentou um repertório de house music que conquistou o público presente. A performance impressionou não apenas os fãs, mas também profissionais da indústria musical. O pai de Archie, John Norbury, costuma acompanhá-lo em suas viagens e apresentações. Juntos, eles percorrem diferentes lugares levando sua música para públicos de todas as idades. Apesar da pouca idade, Archie demonstra um entendimento surpreendente da estrutura das músicas. Ele consegue identificar o momento ideal para introduzir novas faixas, criar transições suaves e executar o famoso drop que empolga o público. Sua jornada começou de maneira simples, quando ele ainda era apenas um bebê curioso, mexendo nos equipamentos do pai. Hoje, porém, ele já é visto como um jovem prodígio da música eletrônica. E muitos se perguntam até onde esse talento poderá chegar. Número 6. Anna Willow. O nascimento de Anna, filha de Jenny Willow, aconteceu em setembro de 2017, através de uma cesariana. Como qualquer mãe, Jenny estava cheia de alegria e expectativa ao receber sua filha nos braços. No entanto, poucos minutos após o nascimento, os médicos perceberam algo extremamente incomum. A pele da bebê começou a se romper quase imediatamente após o parto. Logo foi confirmado que Anna havia nascido com uma condição raríssima, chamada ictiose Arlequim. Trata-se de uma doença genética extremamente grave, que faz com que o bebê nasça coberto por placas grossas de pele endurecida. Essa condição é extremamente rara e ocorre em aproximadamente 1 em cada 500 mil pessoas. O diagnóstico de Anna foi feito cerca de 1 hora após seu nascimento. Durante o primeiro mês de vida, ela precisou permanecer internada no hospital, recebendo cuidados intensivos. Bebês que nascem com ictiose Arlequim possuem placas de pele espessa que podem restringir movimentos e afetar funções importantes do corpo. A pele rígida pode puxar os lábios e as pálpebras, fazendo com que eles se virem para fora. Além disso, se a pele estiver muito apertada ao redor do tórax ou do abdômen, ela pode dificultar a respiração e até mesmo a alimentação do bebê. Outro grande risco envolve infecções e desidratação, já que a pele funciona como uma barreira natural de proteção do organismo. Felizmente, nas semanas seguintes ao nascimento, parte das placas grossas de pele começou gradualmente a se desprender. Esse processo marcou o início de uma jornada de adaptação e superação para Anna e sua família. Cada pequeno progresso foi comemorado com esperança, mostrando que mesmo diante de uma condição extremamente rara, a vida ainda pode seguir seu caminho com coragem e perseverança. Número 7. Oli Treazize. Quando Oli Treazize tinha apenas 21 meses de idade, sua história chamou a atenção do mundo inteiro por causa de uma condição médica extremamente rara. Muitos passaram a chamá-lo de um verdadeiro Pinóquio da vida real. O pequeno nasceu no país de Gales com um distúrbio genético incomum que causou algo impressionante. Uma parte do cérebro cresceu em direção ao nariz,
através de uma fissura em seu crânio. Essa anomalia médica fez com que surgisse uma protuberância bastante visível em seu rosto. A jornada de Oli não foi fácil. Desde muito pequeno, ele precisou passar por diversos procedimentos médicos complexos. Essas intervenções eram essenciais para que ele pudesse respirar corretamente e também para fechar a abertura existente em seu crânio. Nessa condição rara, o cérebro e as membranas que o envolvem podem se projetar para fora através de uma abertura no crânio, formando uma espécie de bolsa visível externamente. Foi exatamente isso que aconteceu com Oli. Sua mãe tinha apenas 22 anos quando começou a enfrentar os olhares curiosos e os comentários maldosos de algumas pessoas sobre a aparência do filho. Infelizmente, alguns estranhos chegaram a dizer coisas extremamente cruéis. Alguns afirmaram que Oli não deveria ter nascido, enquanto outros chegaram a chamá-lo de feio. Mesmo assim, sua mãe permaneceu firme e sempre defendeu o filho com amor e orgulho. Para ela, Oli era perfeito exatamente do jeito que era. Número 8. Cyclops Baby. Em um acontecimento extremamente raro e emocionante, uma mulher da Indonésia deu à luz um bebê com uma condição conhecida popularmente como ciclopia. O bebê nasceu com apenas um olho localizado no centro da testa, uma característica que deixou médicos e familiares completamente chocados. O nascimento ocorreu em um hospital chamado Rumah Sakit, localizado na região norte de Sumatra, na área de Mandailing, Natal. Os pais da criança, Atana Arianto e Saranti, receberam a filha com surpresa e emoção. A menina havia nascido pesando cerca de 2,3 kg. Apesar de possuir apenas um olho e não apresentar nariz visível, os médicos confirmaram que os demais órgãos vitais da criança estavam totalmente desenvolvidos. Os pais ficaram profundamente chocados com a aparência incomum da filha, especialmente porque durante toda a gravidez não haviam realizado exames de ultrassom. Diante da surpresa e da emoção, eles preferiram permanecer isolados no quarto do hospital durante as primeiras horas após o nascimento. A equipe médica monitorava constantemente o estado da recém-nascida. A cada 15 minutos, os profissionais verificavam seus sinais vitais enquanto ela recebia cuidados intensivos. Infelizmente, poucas horas depois do nascimento, a bebê faleceu. Número 9. Milagros Serron. Milagros Serron nasceu com uma condição extremamente rara, chamada sirenomélia, mais conhecida como Síndrome da Sereia. Essa condição congênita provoca a fusão das pernas do bebê, fazendo com que elas se pareçam com uma única estrutura, semelhante à cauda de uma sereia. A maioria dos bebês que nascem com essa condição não sobrevive. No entanto, Milagros mostrou uma força incrível e conseguiu viver por 15 anos. Ela nasceu no Peru e, desde o início de sua vida, enfrentou inúmeros desafios médicos. A sirenomelia afeta principalmente a parte inferior da coluna e os membros inferiores. Além da fusão das pernas, muitos pacientes também apresentam problemas nos rins, no sistema digestivo e em outros órgãos internos. Essa condição é extremamente rara, ocorrendo em aproximadamente um caso a cada 60.000 até 100.000 nascimentos. Muitos bebês com essa síndrome nascem mortos ou sobrevivem apenas algumas horas após o parto. Milagros, no entanto, mostrou uma determinação impressionante. Ao longo da vida, ela passou por diversas cirurgias para separar parcialmente suas pernas. Com o tempo e com muita fisioterapia, ela chegou até mesmo a aprender a caminhar. Sua história se tornou um símbolo de esperança para muitas famílias ao redor do mundo. Mesmo enfrentando inúmeras dificuldades, Milagros sempre demonstrou alegria e inteligência. Seu pai costumava dizer que ela era uma menina extremamente inteligente e sempre sorridente. Infelizmente, enquanto aguardava um transplante de rim, Milagros acabou falecendo. Ainda assim, sua história continua inspirando pessoas em todos os lugares. Número 10. Fu Wengi.
Fu Wengui é um garoto da China que nasceu com uma característica física extremamente rara. Enquanto a maioria das pessoas possui 7 vértebras cervicais no pescoço, Fu nasceu com 10. Essa diferença anatômica fez com que seu pescoço fosse muito mais longo do que o normal, algo que chamou bastante atenção desde que ele era pequeno. No entanto, essa característica não era apenas incomum do ponto de vista visual. Ela também causava diversos problemas físicos. As vértebras extras pressionavam os nervos da região do pescoço, provocando dor e dificuldades para se movimentar normalmente. Em alguns momentos, até mesmo caminhar se tornava uma tarefa difícil para ele. Além disso, Fu também foi diagnosticado ainda na infância com escoliose congênita, uma condição que provoca uma curvatura anormal da coluna vertebral. Para completar, sua estrutura torácica também apresentava algumas irregularidades. Diante de uma situação médica tão complexa, parecia quase impossível encontrar uma solução simples. Felizmente, uma organização de caridade localizada em Pequim decidiu ajudar o jovem. Graças ao apoio dessa instituição, Fu recebeu a oportunidade de passar por uma cirurgia especializada. O principal objetivo do procedimento era reduzir o comprimento do pescoço, diminuindo a pressão sobre os nervos e aliviando a dor constante que ele sentia. Em entrevistas, Fu comentou que seu maior desejo era apenas ter um pescoço normal e poder viver sem sofrer com dores ou comentários maldosos sobre sua aparência. Na época, ele tinha cerca de 15 anos e sonhava em levar uma vida comum, livre das limitações físicas impostas por sua condição. Sua história demonstra como a medicina e a solidariedade podem transformar completamente a vida de uma pessoa. Número 11. Deepak Paswan. Deepak Paswan ficou conhecido mundialmente como o Menino Polvo. Esse apelido surgiu porque ele nasceu com 8 membros aparentes. Quando nasceu, Deepak apresentava 2 braços e 2 pernas adicionais que pertenciam ao seu gêmeo parasita. Esses membros extras estavam ligados ao seu corpo e cresciam a partir de seu tórax. Por causa dessa condição extremamente rara, a vida de Deepak foi marcada por desafios desde muito cedo. Em sua comunidade, algumas pessoas passaram a enxergá-lo como uma figura divina, enquanto outras acreditavam que ele era uma espécie de reencarnação demoníaca. Antes de sua cirurgia, o menino frequentemente enfrentava situações muito difíceis. Algumas pessoas chegaram até a atirar pedras nele e chamá-lo de demônio de 8 membros. A situação mudou no ano de 2010, quando médicos decidiram realizar uma cirurgia complexa para remover o gêmeo parasita. O procedimento aconteceu no Hospital Fortis, localizado na cidade de Bangalore, na Índia. A operação foi longa e exigiu grande habilidade da equipe médica. A família de Deepak fez um apelo público pedindo ajuda financeira para tornar a cirurgia possível. Muitas pessoas ao redor do mundo acompanharam a história e torceram por seu sucesso. Quando nasceu, alguns médicos chegaram a acreditar que ele não sobreviveria por muito tempo. No entanto, Deepak surpreendeu a todos. A cirurgia foi realizada em junho de 2010 e terminou com sucesso. Após o procedimento, ele finalmente pôde viver sem os membros extras. Hoje, Deepak tem uma vida saudável e pode aproveitar atividades simples que antes pareciam impossíveis. Ele brinca com amigos, corre, ri e vive como qualquer outra criança. Número 12. True Human Tale. No Brasil, um caso extremamente raro chamou a atenção da comunidade científica quando um bebê nasceu com o que os médicos identificaram como uma verdadeira cauda humana. O bebê apresentava um apêndice de aproximadamente 12 centímetros de comprimento que terminava em uma pequena estrutura arredondada. Esse tipo de condição é conhecido como cauda humana verdadeira. Diferente de outras formações semelhantes, ela não é composta por ossos, mas por tecidos moles. O nascimento aconteceu
no Hospital Infantil Albert Sabin, localizado na cidade de Florianópolis. O bebê nasceu um pouco antes do esperado, com cerca de 35 semanas de gestação. Apesar do parto prematuro, o recém-nascido apresentou poucas complicações médicas. Durante o exame inicial, os médicos identificaram a presença da cauda e decidiram investigar cuidadosamente a estrutura. Antes de realizar qualquer procedimento, os especialistas fizeram exames de ultrassom para garantir que não existia ligação direta entre a cauda e o sistema nervoso do bebê. Após confirmar que não havia risco neurológico, os médicos realizaram uma cirurgia para remover o apêndice. Segundo o Journal of Pediatric Surgery Case Reports, o procedimento ocorreu de forma tranquila e sem complicações. Casos de cauda humana verdadeira são extremamente raros. Durante o desenvolvimento no útero, todos os bebês passam por uma fase em que possuem uma pequena estrutura semelhante a uma cauda. Normalmente, essa estrutura é reabsorvida pelo corpo antes do nascimento e acaba formando o cóccix. Quando isso não acontece completamente, pode surgir o que os médicos chamam de pseudocauda, que pode conter cartilagem, gordura ou até pequenas estruturas ósseas. Número 13. Escolha dos inscritos. Agora, chegamos ao momento da escolha dos inscritos do dia. Hoje apresentamos duas histórias curiosas que despertam muita curiosidade. Do lado esquerdo temos Tessa Evans, uma menina que nasceu sem nariz devido a uma condição extremamente rara chamada arínia congênita. Você já imaginou como alguém consegue respirar sem possuir um nariz? Tessa precisou utilizar um tubo de traqueostomia para respirar, algo que mudou completamente sua forma de viver. Até mesmo seus espirros aconteciam de maneira diferente. Como ela não possui cavidade nasal, o ar sai diretamente pela abertura da traqueostomia. Embora ainda não consiga sentir cheiros, Tessa está passando por um processo de reconstrução nasal que deverá ser concluído durante sua adolescência. Do lado direito, temos um bebê misterioso, com um formato de cabeça bastante incomum e características faciais diferentes. Apesar da aparência incomum, essa pequena criança continua crescendo e se desenvolvendo. Muitos se perguntam o que poderia ter causado essa condição e se existe tratamento disponível. Compartilhe sua opinião e participe da conversa nos comentários, enquanto exploramos essas histórias surpreendentes. Número 14. Pan Jin-hang. Quando tinha apenas 8 anos de idade, um garoto chamado Pan Jin-hang se tornou bastante conhecido na internet no ano de 2013. Morador da China, ele passou a ser chamado por vizinhos e internautas de O Menino Peixe. Esse apelido surgiu por causa de uma condição genética rara, chamada ictiose. Trata-se de uma doença hereditária que afeta a pele e provoca o surgimento de escamas espessas, secas e ásperas. A ictiose faz parte de um grupo de doenças genéticas que interferem no processo natural de renovação da pele. Como resultado, a pele fica extremamente seca, grossa e cheia de placas, que lembram escamas de peixe. Essa condição ocorre em aproximadamente 1 a cada 5.000 bebês. Apesar disso, os sintomas nem sempre aparecem imediatamente após o nascimento. O próprio nome da doença tem origem na palavra grega ichthys, que significa peixe. Isso se deve justamente ao aspecto escamoso que a pele pode apresentar com o tempo. Normalmente, as escamas possuem formato poligonal e costumam aparecer de forma mais intensa à medida que a criança cresce. Elas podem ser claras ou escuras e frequentemente surgem nas extremidades do corpo. Curiosamente, algumas áreas do corpo costumam ser menos afetadas, como o rosto e as articulações. Ainda assim, em alguns casos, também podem surgir manchas mais escuras nessas regiões. Número 15. Baby Lucas. No passado não muito distante, algumas anomalias congênitas do cérebro eram consideradas praticamente fatais. No entanto, avanços recentes da medicina
permitiram que algumas crianças sobrevivessem a condições que antes eram impossíveis de tratar. Esse foi o caso de um bebê chamado Lucas Santa Maria. Lucas nasceu com uma rara anomalia congênita, em que parte do cérebro cresce para fora do crânio. Essa condição geralmente é extremamente grave e muitas vezes não permite sobrevivência. Mesmo assim, Lucas surpreendeu os médicos com sua força desde o primeiro momento. Sua mãe, Maria, passou por um parto induzido quando estava com cerca de 35 semanas de gestação. O bebê nasceu pesando aproximadamente 2 quilos e 800 gramas e medindo cerca de 48 centímetros. Logo após o nascimento, Lucas foi preparado para uma cirurgia extremamente delicada. O procedimento durou cerca de 6 horas e envolveu uma equipe médica altamente especializada. Durante a cirurgia, os médicos precisaram remover o excesso de líquido acumulado no cérebro. Também foi necessário retirar tecido cerebral, que já estava comprometido. Uma parte da pele localizada na base do crânio do bebê foi utilizada como proteção para cobrir e proteger as regiões saudáveis do cérebro. A família de Lucas já sabia que essa condição frequentemente resultava em morte. Mesmo assim, eles continuaram acreditando na possibilidade de um milagre. Surpreendentemente, apenas uma semana após a cirurgia, Lucas conseguiu deixar a unidade neonatal em boas condições. Ele se tornou o primeiro sobrevivente conhecido dessa condição específica. Os médicos explicaram que o futuro de Lucas ainda é incerto, já que existem poucos casos semelhantes registrados na medicina. Número 16. Sam Burns. Sam Burns foi um jovem americano que ficou conhecido mundialmente por sua luta contra uma doença extremamente rara chamada progéria. A progeria é uma condição genética que provoca envelhecimento acelerado nas crianças. Pessoas com essa doença apresentam sinais típicos da velhice ainda muito cedo. Infelizmente, Sam faleceu em janeiro de 2014, aos 17 anos de idade, devido a complicações relacionadas à doença. Mesmo com uma vida relativamente curta, ele deixou um legado poderoso. Sam ficou conhecido por participar de um documentário da HBO chamado Life According to Sam. O filme mostrou sua rotina, seus desafios e também sua incrível atitude positiva diante da vida. A progeria é extremamente rara. Estima-se que apenas cerca de 20 crianças em todo o mundo convivam com essa condição ao mesmo tempo. A doença ocorre em aproximadamente 1 a cada 4 milhões a 8 milhões de nascimentos. Ela é causada por uma mutação genética que leva o organismo a produzir uma proteína defeituosa chamada progerina. Essa proteína interfere no funcionamento normal das células e faz com que elas envelheçam muito mais rapidamente. Crianças com progeria costumam perder gordura corporal e cabelo, além de apresentarem dificuldade para ganhar peso. Também existe maior risco de desenvolver osteoporose, uma condição que torna os ossos mais frágeis e propensos a fraturas. Os pais de Sam, que eram pediatras, receberam o diagnóstico quando ele tinha apenas 2 anos de idade. No ano seguinte, eles fundaram a Progeria Research Foundation, uma organização dedicada a estudar a doença e buscar possíveis tratamentos. Sam sempre demonstrou uma atitude extremamente positiva. Ele acreditava que sentir pena de si mesmo seria apenas um desperdício de energia. Número 17. Tessa Evans. Tessa Evans nasceu com uma condição extremamente rara, chamada arínia congênita. Essa condição significa que a criança nasce sem cavidade nasal e, consequentemente, sem nariz. Desde o primeiro momento de sua vida, Tessa precisou enfrentar desafios únicos. A ausência do nariz não afetava apenas sua aparência, mas também diversas funções importantes do corpo humano. Logo após o nascimento, os médicos perceberam que ela precisava de ajuda para respirar. Por isso, foi necessário realizar um procedimento chamado traqueostomia, que cria uma abertura na traqueia para permitir a passagem do ar.
Esse tubo passou a ser essencial para que Tessa pudesse respirar adequadamente. Durante os primeiros anos de vida, ela também precisou receber alimentação por meio de tubos especiais. A descoberta da condição foi um momento extremamente difícil para os pais de Tessa. Eles ficaram chocados e profundamente abalados ao perceber que a filha havia nascido com uma condição tão rara. Com o passar do tempo, porém, eles começaram a aprender mais sobre a aritmia congênita e sobre as possibilidades de tratamento disponíveis. Um dos maiores avanços na história de Tessa aconteceu quando médicos decidiram utilizar tecnologia de impressão em 3 dimensões para criar um implante nasal personalizado. Esse implante foi projetado para ser colocado sob a pele do rosto da menina, ajudando a criar gradualmente a estrutura de um nariz. O procedimento trouxe mudanças importantes para sua aparência. O implante elevou a área entre seus olhos, formando uma pequena protuberância que simula a base de um nariz. Para tornar o resultado mais natural, um tatuador médico especializado adicionou detalhes que imitam as narinas e os contornos nasais. No entanto, esse processo precisa ser repetido aproximadamente a cada 2 anos, pois o implante deve acompanhar o crescimento do rosto de Tessa. Outro detalhe curioso é que, por não possuir cavidade nasal, os espirros de Tessa acontecem de forma diferente. O ar sai pela traqueostomia, algo que surpreendeu sua própria família quando perceberam. Além disso, a incapacidade de sentir cheiros também representa um desafio. Ela pode não perceber, por exemplo, se algo está queimando ou se um alimento está estragado. Mesmo assim, Tessa continua seguindo sua jornada com coragem. A expectativa é que a reconstrução completa de seu nariz seja concluída durante sua adolescência, marcando um capítulo importante em sua vida extraordinária. E assim, chegamos ao final da nossa jornada por algumas das histórias mais impressionantes envolvendo bebês e crianças extraordinárias. Cada uma dessas histórias mostra como a vida pode ser surpreendente e como a ciência, a coragem e o amor das famílias podem transformar situações extremamente difíceis. Se essas histórias despertaram sua curiosidade ou tocaram seu coração, compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima história.